Opa, tudo bem, gente? Boa noite aí pra vocês todos. É um prazer estar aqui de novo. O que aconteceu? Hoje eu não vou aparecer, não. Só a voz, tá bom? Oi, Fabrício. Tudo bem? Boa noite, gente. Recreio. E aí, Diogo? Morei na Barra há um tempo atrás. Há anos, aliás. Aí, virei. Boa noite, gente. Estou um pouco distante. Porto Alegre, na área. Rio Grande do Sul. E aí, gente? Ainda não sei usar muito isso. Ah, linda nada, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou professora de tributário e também de financeiro, tá? Para quem não me conhece, para quem tá chegando agora. Vi só no Periscope. Isso, que bom, que bom, que bom. Muito obrigada, gente. Obrigada pela força aí de vocês. Mais uma vez. Não, de jeito nenhum. Tô cansadíssima. Cheguei em casa agora, nem tirei a roupa de trabalho, sentei aqui para falar com vocês. Financeiro, é isso aí, também amo, adoro direito financeiro. Mas eu dou aula de financeiro e tributário. Não, vamos tirar essa pedra aí. Quem é? Raquel. Vamos tirar essa pedra do sapato, Raquel. Hoje a aula não vai ser de tributário, não, né? Vai ser de financeiro. Fabiane, obrigada. Obrigada pela presença. Ai, que bom, que bom. Fico feliz que vocês estejam gostando de tributário, gostando de financeiro. Financeiro é um pouco mais difícil, né, gente? Porque o direito financeiro, ele é muito distante da gente, né? Distante da nossa realidade, do nosso cotidiano. Ah, Mimi, o treco tá passeando pela casa. Ah, que coisa boa, gente. Casa comigo? Vamos ver, a gente conversa. Eu sou casada já, querido. Infelizmente, a gente não vai poder conversar. Aí, Eric. Não, mas hoje tá tranquilo, né? Enquanto estiverem falando isso, tá muito tranquilo. Na faculdade ninguém falava. É verdade. Direito financeiro, na faculdade o pessoal foge, né? Eu acho que não só o alunado, mas também os professores. Lá na UERJ, nós temos direito financeiro. Galera do Mauriti, é minha família, por acaso? Na faculdade, na UERJ, a gente tem direito financeiro como matéria obrigatória. Já na UFRJ, infelizmente, não é. Mas eu estou tentando... Ai, que bom! Estou tentando conseguir isso lá na nossa gloriosa, na nossa FND. Bom, gente, já conversamos demais. Meu sotaque é de carioca, né? Pois é, pois é. Raquel, é complicado mesmo. Nas faculdades, os professores, eu acho que surrupiam o financeiro. Ninguém gosta de ministrar direito financeiro. É muito complicado, né? Mas eu adoro e eu espero que eu possa incutir essa paixão aí na vida de vocês. Vou tentar acender essa luz aqui, tô achando a luz muito fraca. O Treco tá vindo aí. Treco! Quer falar carioca? Ah, obrigada, gente. Obrigada. Beijo para Campinas. Muito obrigada aí pela recepção, né? Pelo calor de vocês. Ai, que bom. Que bom. Fico feliz, Raquel. Bom, gente, vamos começar, né? A nossa aulinha, né? O nosso bate-papo de hoje. Lembrando que eu estou aqui tentando dar uma força para o pessoal do Ministério Público, né? O pessoal que vai fazer as orais na semana que vem, o Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro. As orais acontecerão segunda, terça, quarta e quinta. E eu estou aqui, como sempre, para tentar dar um help, né? Para tentar dar uma ajuda, ainda que singela. Isso, as orais. É muito complicado, só que as questões são, graças a Deus, bastante simples, pelo que eu vi. Eu dei uma olhadinha nas provas de 2012, 2014, então acho que está favorável, né?
Sotaque de carioca. Mas vamos lá, gente, falando um pouquinho a respeito dos créditos adicionais. Vocês estiveram aqui comigo ontem, né? Alguns de vocês, e nós falamos a respeito de alguns princípios, isso aí, de alguns princípios. E no dia anterior, né, há 2 dias, em verdade, 2 dias atrás, eu falei a respeito do PPA, coraçãozinho, do PPA, da LDO e da LOA. Lembrando que nós temos 3 leis orçamentárias no Brasil, é a tríade orçamentária, são leis, são documentos, né, formalmente distintos, mas a ideia de orçamento é uma ideia una, né? O orçamento em termos materiais, ele é considerado uma peça única. Bom, gente, eu vou apenas me ater ao conteúdo, porque, do contrário, né, eu não consigo acompanhá-los, tá? Eu peço perdão, mas eu vou ficar sem olhar para os comentários, pelo menos por hora, tá? Então, vamos aqui prestar atenção nesse nosso mini conteúdo. Pois é, Eric, vamos prestar atenção aqui nesse nosso mini conteúdo, porque hoje eu estarei, a exemplo do que ocorreu ontem, estarei aqui muito rapidamente. Aliás, eu já pedi a minha comida acabou de chegar, então eu vou dar uma aula bastante breve, porque eu estou morrendo de fome, gente. Eu comi, acho que às 13 horas, né, 12:30, por aí, e eu estou morrendo de fome, eu preciso falar muito rapidamente com vocês. Mas vamos lá, agora efetivamente a nossa aula, vou apenas prestar atenção no conteúdo, no finalzinho eu falo com vocês. Não vai esfriar não, porque é japonês, já tá frio. Tá? Eu pedi comida, daqui a pouquinho eu vou lá pro meu japinha. Mas vamos lá. Não vou desmaiar não. Aqui o pessoal é firme e forte, todo mundo, né, na guerra, tá? Bom, gente, falando um pouquinho a respeito das leis orçamentárias, né? Pois é, se vocês me permitirem, falando um pouquinho das 3 leis orçamentárias, nós temos aqui no Brasil o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Peço que vocês coloquem aí o artigo 165, parágrafos 1º, 2º e 5º. Né? O primeiro referente ao PPA, o segundo referente à LDO e o 5º referente à LOA, que é a nossa Lei Orçamentária Anual. Então, o que eu dizia, né, na nossa aulinha de 2 dias atrás, né, eu dizia que aqui no Brasil, muito embora nós tenhamos uma tríade orçamentária, muito embora o orçamento esteja espalhado por 3 documentos formalmente distintos, a ideia de orçamento ela é una, porquanto em termos materiais nós temos uma única peça orçamentária, tá? Então, muito embora o orçamento se espalhe por 3 documentos formalmente distintos, em termos materiais nós temos uma peça una. Agora vejam, o PPA, que é a nossa lei orçamentária mais longeva, né, o nosso planejamento de longo prazo, já vimos isso, ele é ano a ano materializado, ano a ano concretizado por intermédio da lei orçamentária anual. Então, atenção, isso tem que entrar por osmose, né? A LOA, que é a lei orçamentária anual, ela ostenta a função de executar ano a ano 1/4 daquele planejamento de longo prazo consubstanciado no PPA. Lembrando que as leis de orçamento são leis de planejamento. Aqui no Brasil, o Constituinte originário, ele convencionou vincular os procedimentos de orçamento e programação, de sorte que elaborar o orçamento significa planejar, tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente que a lei orçamentária anual, ela ano a ano vai se incumbir de executar, de materializar, de concretizar 1/4 daquilo que está plasmado, daquilo que está consubstanciado no plano plurianual, que é o nosso planejamento mais longevo. Lembrando que a LOA, né, materializa o PPA, no entanto, sob orientações da LDO. Né? A LDO, todos os anos, ela vai se incumbir de pensar
do PPA prioridades, né? Prioridades consubstanciadas na vontade da população. Tá? Então, quando o chefe do executivo ele confecciona um projeto de LOA, ao invés dele olhar para o PPA, ele projeta os seus olhos, as suas atenções para a LDO, que já terá, né, priorizado, que já terá pensado, né, o que do PPA se revela de mais importante e que, por conta disso, merecerá ser executado no ano seguinte. Tá? Então, sempre pensando desta forma. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, materializando ano a ano, um quarto do que está plasmado no PPA, um quarto daquele planejamento consubstanciado no PPA e sempre sob as orientações da LDO, de sorte que a LDO ela faz a ligação entre o PPA e a LOA, isso todos os anos. Bom, vamos lá. Falando agora dos créditos adicionais, né? Por quê? Porque são objeto da nossa temática de hoje. Bom, gente, todo mundo se confunde quando o assunto é crédito adicional. Parece uma coisa absolutamente complicada. Felipe, um beijo, meu amor. Estuda mesmo. Parece uma coisa complicada, né? Mas não é, não, tá? Crédito adicional nada mais é, gente, do que uma lei orçamentária que derroga a LOA, que revoga parte da LOA. Aqui no Brasil nós temos 3 créditos adicionais, na verdade, 3 espécies de créditos adicionais. Tá funcionando, gente, ou parou? Eu não sei, porque os corações param de subir. Tá tudo certo, né? Isso, ótimo. E Ana, tudo bem? Mas vamos lá. Então, aqui no Brasil, ok. Já entendi. Bom, aqui no Brasil nós temos 3 espécies de adicionais. Nós temos os adicionais suplementares, né? E eu acho que vocês já ouviram falar do adicional suplementar, porque, né, foi o mote de toda a confusão que culminou no impeachment da presidente Dilma, né? Então, ao lado das pedaladas fiscais, nós tivemos aí, né, a abertura de créditos adicionais suplementares acima dos limites, né, consubstanciados na lei orçamentária. Então, esse é um assunto quente, né, porque é um assunto do momento. Tá? Então, nós temos 3 espécies de adicionais. Nós temos os adicionais suplementares, os adicionais especiais e os adicionais extraordinários. Eu peço que vocês anotem aí alguns artigos da lei e alguns artigos da Constituição. Já já eu explico, né, cada um dos adicionais de forma pormenorizada. Então vamos lá, com relação aos adicionais suplementares. Peço que vocês coloquem aí o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição, um artigo que já foi citado aqui no Periscope de ontem, tá? Então, adicionais suplementares 165, parágrafo 8º e 167, inciso 5. Obrigada, Diogo, pela força de sempre. Com relação aos adicionais especiais, peço que vocês coloquem também o 167, inciso 5. Repitam, portanto, o 167, inciso 5. E, por fim, né, no que tange aos adicionais extraordinários, peço que anotem aí o artigo 167, parágrafo 3º. Todos os artigos da Constituição da República. Com relação ao supedâneo legal, nós temos os artigos 40/44 da Lei 4.320/64. Então, repetindo, com relação ao supedâneo legal afeto aos créditos adicionais, nós temos os artigos 40, né, a 44 da Lei 4.320/64, lembrando que essa é a lei que traça as normas gerais de direito financeiro, uma lei que, aliás, está na iminência de ser revogada. Nós temos, né, um PLS tramitando no Senado, é o PLS 229 de 2009, de iniciativa do ex-senador Tasso Gereissati, né, que vai dar ensejo ao que se vai chamar de Lei da Qualidade Fiscal. Tá? É uma lei muito importante que dentro, em breve, vai revogar a 4.320/64. Já expusemos essa questão aqui num dos nossos periscopes também. Voltemos aos adicionais.
nós temos 3 espécies de adicionais: suplementares, especiais e extraordinários. Na Constituição, 165, parágrafo 8º, 167, inciso 5 e 167, parágrafo 3º, respectivamente. Bom, o que eu disse a respeito dos adicionais? Eu disse que os créditos adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que revogam parte da lei orçamentária anual. Então, percebam, a lei orçamentária anual, ela é vocacionada a ser aprovada no finalzinho do ano. Tanto é que, já expusemos aqui, o chefe do Executivo, ele tem que remeter para o Poder Legislativo o projeto de LOA todos os anos em agosto, tá? Então, o chefe do Executivo remete o projeto de LOA para o Poder Legislativo todos os anos em agosto. Então, no finalzinho do ano, a lei orçamentária já deve estar aprovada. Por quê? Porque essa lei orçamentária, ela vai se referir ao exercício financeiro subsequente. Aqui no Brasil, isso não acontece com muita frequência, não, porque a lei orçamentária acaba sendo aprovada no início do ano, né? Até o mês de maio, mais ou menos, né? Referente àquele mesmo exercício financeiro, tá? Mas por que eu estou falando isso? Lembrando que a lei orçamentária, ela está a executar 1/4 daquele planejamento de longo prazo. Tá travando, gente? Tá travando? Não? Ai, que bom. Ai, que bom, que bom. Então é no seu, querido. Dá uma olhadinha aí ou veja na repetição, tá? Ai, que bom. Que bom que voltou. Que ótimo. Então vamos continuar aqui. Bom, lembrando que a lei orçamentária, ela vai se incumbir de ano a ano executar aquele planejamento de longo prazo consubstanciado no PPA. Agora, atenção, né, quanto a isso. Vou falar uma coisa muito importante. A lei orçamentária, em verdade, ela está executando aquilo que a população escolheu, né, aquilo que a população sufragou nas urnas por ocasião, né, da eleição. Então, nós, e isso eu já expus aqui também, nós, por ocasião, né, das eleições, sufragamos nas urnas não um candidato, mas sim uma programação. Aquela programação mais condizente com os nossos anseios, né, com os nossos desígnios, com as nossas vontades. Então, veja, o candidato que se elege com lastro numa determinada programação, o candidato que consegue se eleger com base num determinado programa político, partidário, ele está inarredavelmente atrelado àquela programação. E lembrando que, em nome do princípio do planejamento, essa é a programação executada todos os anos. Então, a programação eleita, ela vai, né, obviamente, consideradas algumas alterações, né, algumas adequações, ela vai ser erigida a plano plurianual, né? Então, ao fim e ao cabo, nós é que escolhemos o nosso PPA, aquilo que vai reger a nossa vida pelos próximos 4 anos. Então, vejam, quando a LOA executa 1/4 do PPA, essa LOA, essa lei orçamentária anual, ela não pode ser modificada por qualquer motivo, né? Então, vejam que a lei orçamentária anual, ela pode sim sofrer modificações. No entanto, desde que as modificações respectivas tenham espécie, tenham guarida no interesse público. Então, percebam que se o interesse público norteador da confecção da lei orçamentária, que é aquele interesse público consubstanciado no PPA, então, se o interesse público norteador da confecção da lei orçamentária, vier a sofrer algumas alterações, e isso acontece sempre, por quê? Porque o interesse público é mesmo eminentemente dinâmico, cambiante. Então, se o interesse público vier a sofrer algumas alterações, obviamente que a lei orçamentária terá que ser alterada de sorte a que se torne, né, a se adequar ao interesse público. Sorte aqui, volte a se adequar àquele interesse público. Então, modificações na lei orçamentária são muito bem-vindas,
no entanto, modificações que tenham guarida, né, que tenham espécie em modificações havidas também no interesse público. Bom, daí nós podemos extrair a seguinte ilação, a seguinte conclusão a contrário senso. Se porventura uma lei orçamentária for modificada sem que o interesse público tenha acusado essa necessidade, o que nós temos? Nós temos aí uma inconstitucionalidade, nós temos aí uma afronta ao princípio do planejamento. Então, uma lei orçamentária anual, ela está materializando aquela programação que nós... Mais um imbecil, né? Impressionante, que coisa, hein? Olha lá, que loucura. Que loucura. Mais uma placenta. Gente, é complicado, né? Essas pessoas, elas realmente... Não, a gente perdoa. A gente perdoa. Eu perdoo mesmo, gente, porque... Imaginem vocês, né? Como eu costumo dizer aqui. Né, são mães que jogaram a criança fora, criaram a placenta, né? Então, uma placenta que está falando aí para vocês. É isso. As pessoas são um pouco doentes, é ridículo. Deve ser um coitado fracassado na vida que precisa se valer desses, né, subterfúgios atrás de um telefone de baixa qualidade para chamar atenção, né? Não merece mesmo. Vamos continuar com a aula. Um beijo para você, querido. Ou querida, né? A gente não sabe o que está aí por trás, né? Porque é um covarde. Você nunca vai ser ninguém. Nunca. Nunca. Vamos lá, vamos continuar. Voltando aqui. Então, em todas as ocasiões, né? Mas é chato, né, gente? É chato pra caramba, né? Eu acordei hoje 6h30, 5h30 da manhã. Comecei a dar aula 8. Trabalhei a beça na PGE e a gente entra aqui para escutar esse absurdo. Mas vamos lá. Eu estava olhando o perfil dele, vou tomar a minha providência. Eu não consegui bloquear porque o meu celular ele travou na hora, infelizmente. Mas daqui a pouquinho eu tomo, né? Pois eu vou tomar minhas providências. Ele vai aguardar. Aqui a gente não deixa barato nada, né? Tadinho. Mas vamos lá. Então, olha, uma lei orçamentária, ela pode sim ser alterada, né? Ela pode ser alterada, no entanto, desde que a alteração respectiva tenha espécie no interesse público. O que isto quer significar? Que em todas as ocasiões nas quais uma lei orçamentária é alterada, sem que tenha havido qualquer modificação no interesse público, o princípio do planejamento resta vilipendiado, resta afrontado, tá? Então, nós só podemos alterar uma lei orçamentária se, porventura, o interesse público tiver acusado necessidade. Então, atenção quanto a isso. Leis orçamentárias poderão ser modificadas? Sim, poderão, tranquilamente, né, ser modificadas. Então, leis orçamentárias poderão sim ser modificadas, mas desde que tenha havido uma modificação também no interesse público norteador da confecção da lei orçamentária, tá certo? Então, tenham isso em mente, isso é muito importante, tá? Por quê? Porque nas ocasiões em que nós alteramos uma lei orçamentária sem espécie no interesse público, nas ocasiões em que uma lei orçamentária é alterada à revelia do interesse público, o que nós temos? Nós temos uma violação ao princípio do planejamento. Bom, então falando aqui dos adicionais. Os adicionais nada mais são do que leis orçamentárias que revogam parte da lei orçamentária anual. E os adicionais, eles têm lugar naquelas ocasiões em que o interesse público sofreu modificação. Lembrando que o interesse público é mesmo eminentemente dinâmico, né? O interesse público é mesmo eminentemente cambiante. Então, alterações nas leis orçamentárias são
absolutamente comuns, tá? Então, alterações nas leis orçamentárias são comuns. Essas alterações são levadas a cabo, são levadas a efeito por intermédio da aprovação de créditos adicionais. Então, o que são créditos adicionais? São leis orçamentárias que alteram a lei orçamentária anual. Em que hipóteses? Nas hipóteses, né, em que há modificação naquele interesse público norteador da confecção da lei orçamentária. Então, uma lei orçamentária deve refletir o interesse público. Nas ocasiões em que percebemos modificações no interesse público, é óbvio que a lei orçamentária tem que se readequar àquele interesse público. Agora, vejam só, quem executa o orçamento? Já expusemos isso aqui também, né? Quem se incumbe de executar o orçamento? Quem se incumbe de executar o orçamento é o Poder Executivo, né? É o governador, é o prefeito, é o presidente da República. Então, o Poder Executivo ele vai executar, né, a despesa nos moldes tais como o Poder Legislativo autorizou. Então, ele vai executar, engasguei, ele vai executar o orçamento nos moldes daquela autorização legislativa consubstanciada na lei orçamentária. Agora, vejam vocês, vamos imaginar, né, que nós tenhamos algumas rubricas orçamentárias que tenham se revelado, né, ao longo do ano, no transcorrer do ano, insuficientes. Aí o que faz o chefe do executivo? Né? Nós temos lá, né, rubrica orçamentária, crédito orçamentário para a saúde, né, no limite de R$30. Então, vamos imaginar que a saúde tenha demandado mais gastos, mas nós não temos isso no orçamento. Então, o que faz o Poder Executivo, né, o que faz o presidente da República, deparando com essa carência de recursos? Muito obrigada. Né? O que faz ele? Ele vai botar a mão lá, né, noutra parte do orçamento, né, na parte afeta a infraestrutura. Não, peraí, nós temos aqui uma sobra por conta das Olimpíadas, eu vou remanejar esses recursos, né, da infraestrutura para a saúde. O Poder Executivo pode fazer isso? Obviamente que não, né? Isso implicaria violação a um princípio constitucional orçamentário importantíssimo, que é o princípio da proibição do estorno. Está lá consubstanciado no artigo 167, inciso 6. Então, não pode haver remanejamento de dotação orçamentária de um lugar para outro, de um órgão para outro, de uma área para outra, né, sem prévia autorização legislativa. Então, o executivo, né, quando ele está a executar o orçamento, quando ele está a concretizar a despesa pública, ele não tem essa liberdade, por certo. Então, se ele, porventura, depara, né, com uma carência de recursos, o que ele tem que fazer ato contínuo? Qual é o iter, né, que deverá ser percorrido, de sorte a que uma área em que haja carência de recursos seja contemplada? Ora, ele vai confeccionar projeto de lei pedindo, né, reforço para aquela área, vai demonstrar de onde deverão ser tirados os recursos que irão municiar, né, aquela suplementação. O Poder Legislativo, né, autoriza a abertura do adicional respectivo, autoriza a suplementação e, ato contínuo, a suplementação dar-se-á nos moldes tais como o Poder Legislativo autorizou. Então, estamos aí diante do que se chama de crédito adicional suplementar. Tá? Então, é o nosso primeiro adicional. Então, repetindo aqui, uma lei orçamentária, no transcorrer do ano, ao longo do ano, ela sofre algumas modificações. Por quê? Porque o interesse público é eminentemente dinâmico, é cambiante. Então, é possível, por exemplo, que nós venhamos, né, a deparar com despesas, né, corriqueiras, mas que, apesar disso, né, não foram previstas no orçamento, né, despesas novas, né, que não foram previstas no orçamento, poderiam ter sido previstas, mas não foram. Nós podemos aqui deparar com insuficiência de recursos, né? Nós podemos deparar com uma calamidade pública, com gasto, né, absolutamente imprevisível. Vejam quantas coisas podem ocorrer no transcorrer, né, no desenrolar do exercício financeiro. Então, essas circunstâncias vão
né, demandar alterações no orçamento. Então, o que eu quero dizer é que essas alterações, né, que são levadas a efeito no orçamento, são materializadas por intermédio da aprovação de créditos adicionais. Então, vamos lá conceituar cada um dos créditos adicionais e depois eu explico. Com relação aos adicionais suplementares. Bom, adicionais suplementares visam reforçar dotações orçamentárias. Ora, se visam reforçar dotações orçamentárias, isto quer significar que aquela dotação, que aquela rubrica orçamentária, que aquele crédito orçamentário já figura no orçamento. Ele só, né, se revelou insuficiente ao longo do ano, no transcorrer do ano. Valeu, Diogo. Bom, com relação aos adicionais especiais. Com relação aos adicionais especiais, nós temos uma diferença. Por quê? Porque eles visam atender necessidades novas, né? Despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, é uma necessidade que não se revela urgente, não é uma necessidade tida como imprevisível, é algo que poderia muito bem ter sido previsto, né, na lei orçamentária, mas não o fora, uma necessidade que surge no transcorrer do ano. Então, nós temos que criar uma dotação orçamentária para que seja atendida essa necessidade, né, nova, reputada nova. Então, adicionais especiais visam atender necessidades novas, necessidades para as quais não haja dotação orçamentária específica. Já é diferente do adicional suplementar. Por quê? Porque com relação ao adicional suplementar, aquele crédito orçamentário está lá, estampado no orçamento. Aquela rubrica orçamentária existe, só que se revelou no transcorrer do ano insuficiente. Com relação aos especiais, não, né? Nada foi previsto no que concerne a essa despesa que acaba de surgir, né, no transcorrer do ano. E, por fim, com relação aos adicionais extraordinários. O que acontece? Com relação aos adicionais extraordinários, eles visam atender despesas imprevisíveis, não são despesas não previstas, são despesas imprevisíveis e urgentes. São aquelas despesas afetas à comoção interna, guerra e calamidade pública, tá? Então, os adicionais extraordinários visam atender despesas imprevisíveis e urgentes. Então, aqui nós precisamos, né, de um mecanismo de sorte. Obrigada, precisamos de um mecanismo de sorte a que seja atendida aquela necessidade, né, de forma premente. Isso, comoção interna, guerra e calamidade pública. Mas, voltando lá, né, aos adicionais em termos genéricos. Nós temos 3 classes de adicionais: os suplementares, os especiais e os extraordinários. Obrigada, Diogo, mais uma vez. Bom, o que acontece? Esses adicionais, eles vão derrogar, eles vão revogar parte da lei orçamentária. Em que hipóteses? Nessas hipóteses aqui versadas, né? Hipóteses que eu acabei de esposar. Bom, o que eu gostaria que vocês introjetassem é o seguinte: com relação tanto aos adicionais suplementares quanto aos adicionais especiais, nós temos um iter, né? Uma trajetória a ser observada. Com relação aos extraordinários, isso já, né, desborda da moldura que eu vou expor agora. E já já eu falo dos extraordinários. Então vamos lá, com relação aos créditos adicionais suplementares e especiais, nós temos um iter a ser observado. Lembrando que os suplementares, eles visam reforçar dotações orçamentárias, portanto, dotações que já existam no orçamento, e os adicionais especiais, eles visam satisfazer despesas novas, são necessidades novas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Essas despesas atendidas pelos adicionais especiais poderiam ter sido previstas? Sim, tranquilamente, mas não foram, tá? Então vamos lá, qual é o iter para aprovação de créditos adicionais? Isso já caiu até
na prova da AGU, né? A iniciativa das leis que abrem adicionais é de quem? A iniciativa é do Executivo, né? Por que do Executivo? Porque o Executivo é que executa a despesa pública quando ele deparar com uma insuficiência de recursos, quando o Executivo, né, deparar com uma necessidade nova, uma despesa que tem que ser feita, né, imediatamente, ele vai fazer o quê? Ele vai, né, confeccionar um projeto de lei, né? Confeccionar um projeto de lei, submeter esse projeto de lei à análise do Poder Legislativo. Então, atenção ao ITER, né, afeto à abertura de adicionais especiais e suplementares. Então, vamos lá. Poder Executivo depara com uma insuficiência de recursos, ou o Poder Executivo depara com uma necessidade nova, para a qual não haja dotação orçamentária específica. Ora, o que ele faz? Ele coloca a mãozona dele noutra área do orçamento e a tua cara tá imunda. Bom, essa foi até engraçada. Vamos lá. Gente, como é que pode, né? Eu fico pra morrer. Mas vamos lá. Que gente mais fracassada, realmente. O que acontece aqui... Essa eu achei até engraçada. É bom porque desopila o fígado, né? Mas o que acontece aqui... Não ligo não, meus queridos. Vamos lá, né? Porque vocês serão alguém na vida. Já são, né? Na verdade, né? Estamos aqui essa hora estudando, né? Todo mundo é alguém na vida. Mas vamos lá. E aí, Aninha, tudo bem? Pois é. Mas tem gente que não consegue absorver nada. É natural, natural. Mas vamos lá. Vamos eu e meu dente sujão. Vamos lá. Bom, gente, deixa eu concentrar aqui, porque essa aula depois vai para o YouTube e aí fica meio sem sentido, com certeza. A gente tem que fazer cortes, né? E eu vou botar aqui na minha sala enorme de edição. Tudo bem, gente, obrigada, muito obrigada. Imagina. Então, vamos lá. Então, quando o Executivo depara com uma insuficiência de recursos ou com uma necessidade nova, né, que tenha surgido no transcorrer do exercício financeiro, o que ele faz? Ele não pode chegar, né, pegar do orçamento de algum outro lugar em que haja sobra, né, pegar dinheiro de lá, né, e botar, né, naquele lugar onde não existe recurso. Ele não pode fazer isso. Por quê? Porque eu já disse, quando o Executivo procede desta forma, ele está afrontando o princípio da proibição de estorno. Quaisquer remanejamentos de dotações orçamentárias, quaisquer remanejamentos, têm que contar com a chancela do Poder Legislativo. Então, qual é o ITER para aprovação de adicionais suplementares e especiais? O ITER é o seguinte: o Poder Executivo deparou com uma falta, uma insuficiência de recursos ou com uma necessidade nova que precise de dotação orçamentária específica, ele vai confeccionar projeto de lei, ele vai submeter esse projeto de lei à análise do poder legislativo. O Poder Legislativo, ele examina o projeto de lei, vamos imaginar, chancela a abertura ou do adicional suplementar ou do adicional especial. E o que acontece, né? O adicional especial depois será aberto, né? Ou o adicional suplementar depois será aberto nos moldes tais daquela autorização envidada pelo Poder Legislativo. Gente, um minutinho, deixa eu só pegar água de novo aqui porque eu tô engasgando há um tempo. Só um minutinho. Bom, hoje não temos a participação do Treco. O Treco tá lá embaixo. Bom, vamos lá. Bom, então, o que nós temos aqui, né? Ele tá lá embaixo hoje, tá quietinho, mas daqui a pouco sobe aí com toda a animação dele, né? Aquela animação característica, sobretudo agora, essa hora da noite. Mas vamos lá. Então, o Poder Executivo submete ao
Poder Legislativo, né, um projeto de lei pedindo para que sejam abertos, adicionais ou suplementares ou especiais. O Poder Legislativo analisando esses projetos de lei, treco é o meu cachorro. Analisando esses projetos de lei, o Poder Legislativo, ele autoriza a abertura do adicional. E ato contínuo, o adicional respectivo será aberto nos moldes tais como o Poder Legislativo autorizou. Então vejam que esse é o iter a ser encampado tanto para a abertura de adicional especial quanto para a abertura de adicional suplementar. Entendido isso, gente? Todo mundo comigo? Todo mundo compreendendo? Tá? Então, o Executivo depara com uma insuficiência ou depara com uma necessidade nova para a qual não haja dotação orçamentária, ele não pode meter a mãozona dele, né, no orçamento e transpor recursos de uma categoria para outra, de um órgão para outro, da execução de um programa para outro. O que ele vai fazer? Ele vai pedir autorização para o Poder Legislativo, né? Sistemática de freios e contrapesos. Então, pede autorização para o Legislativo autoriza a abertura e a abertura a contínuo dar-se-á nos termos da autorização. Pode sim, Fabiane. A gente já falou até a respeito da possibilidade de emenda, né, na aula passada ou na aula retrasada. Já vou falar dos limites, tá? Já vou falar dos limites. O limite tem a ver com a exceção à abertura de adicional suplementar. Eu não quero misturar as coisas agora, por quê? Porque eu quero que vocês bem compreendam, né, a sistemática de abertura dos adicionais. E depois a gente complica. Depois falamos a respeito da exceção à exclusividade orçamentária que concerne ao adicional suplementar. Bom, vamos lá. Então, esse é o iter para abertura de suplementar e especial. Com relação aos extraordinários, com relação aos adicionais extraordinários, né, eles serão abertos, pelo menos na área federal, por intermédio de medida provisória, tá? Está lá consignado no finalzinho do 167, parágrafo 3º, está lá consignado que o Poder Executivo respeitará, né, observará o artigo 62 da Constituição da República. Então, quando estivermos, né, diante de despesas imprevisíveis e urgentes, nós sacamos, né, do adicional extraordinário. E o adicional extraordinário, na Seara Federal, ele é aberto por medida provisória. Obviamente, essa medida provisória será submetida ao crivo do Poder Legislativo, mas isso acontece num momento ulterior, num momento posterior. Exatamente, Diogo, muito obrigada. Então, vejam, aqui não dá tempo. Aqui, o Poder Executivo, ele não tem como pedir autorização ao Poder Legislativo. Por quê? Porque, do contrário, né, o problema irrompe. Então, ele faz o quê? Ele saca a mão, ele lança a mão da medida provisória e abre, né, o adicional extraordinário por intermédio dela. Agora, e na seara estadual, na seara municipal? Nós não temos também imprevisibilidades? Nós não temos também situações absolutamente emergenciais? Nós temos, obviamente que temos. Então, como, né, o prefeito, como o governador vai lidar com isso? Como eles irão lidar com isso? Bom, eles lançam mão de um decreto que vai ser submetido à análise, ao crivo do Poder Legislativo no momento posterior. Bom, isso está consubstanciado, né, a utilização do decreto em sede municipal e estadual, isso está consubstanciado no artigo 44 da Lei 4.320/64, portanto, dentro daquele grupo de artigos que eu ditei para vocês no início da nossa aula. Bom, então vamos lá. Nós temos um iter para abertura de adicionais suplementares, um iter para abertura de adicionais especiais. Na verdade, o iter é rigorosamente o mesmo, né? Sendo certo que o chefe do Poder Executivo não pode mexer na lei orçamentária sem que conte com a chancela do Poder Legislativo, porque isso, a par de vilipendiar o princípio da proibição do estorno, vilipendia também a separação de poderes, que está lá consubstanciada no artigo 2º da Constituição da República e a cláusula pétrea.
Tá? Agora, para abrir adicional extraordinário, medida provisória, uma mera medida provisória. No âmbito dos estados e municípios, aí nós temos o decreto. Tá? Bom, vamos lá, gente. Vamos agora complicar um pouquinho. Lembrando que os adicionais, os créditos adicionais, nada mais são do que leis orçamentárias que derrogam a LOA, que revogam parte da LOA, né? Na eventualidade de depararmos com uma insuficiência de recursos ou com necessidades novas para as quais não exista, não haja dotação orçamentária específica, né? A ocasião também de depararmos com calamidades públicas, comoções internas e guerras. Agora percebam, vamos falar da exceção concernente ao adicional suplementar. Tá falhando, gente? Não, que bom, que bom. Eu não tô vendo o coração subir, eu não sou de pedir coração para vocês não, mas quando o coração deixa de subir, para mim é um indicativo que a aula travou. Que bom, gente. Então vamos acordar aí, vocês estão dormindo, pô? Que isso, pô? Vamos lá. Vamos complicar agora, né? Falamos ontem a respeito do princípio da exclusividade. Isso aí, gente, isso aí. Beijos. Falamos ontem a respeito do princípio da exclusividade em matéria orçamentária. Então, nós temos uma exceção à exclusividade que concerne ao adicional suplementar. Alguém perguntou aí, não sei se foi a Ana, né? Perguntou. Isso. Basta tocar na tela que sobe e explode o coração. Isso aí, gente. Vamos botar coração nessa tela aí. Bom, temos uma exceção, né, à exclusividade orçamentária que concerne a abertura de adicionais suplementares. Então, muita atenção ao que eu vou falar agora, porque isso é muito importante. Eu disse que na lei orçamentária, à luz do princípio da exclusividade, só poderiam figurar artigos que dissessem respeito à previsão da receita e à fixação da despesa. Perfeito. Agora, há possibilidade, né, de 2 artigos diferentes figurarem na lei orçamentária. Que artigos são esses? São artigos, né, que autorizam a abertura de adicionais suplementares por decreto, por parte do Poder Executivo, e artigos também que autorizam a contratação de operações de crédito. Com relação a essa segunda exceção, eu não farei comentários, né, porque ela não é objeto da nossa aula de hoje. Mas a segunda exceção ao princípio da exclusividade em matéria orçamentária é muito importante. Então, o que pode acontecer? Pode figurar na lei orçamentária um artigo, um dispositivo, né, autorizando o chefe do executivo, pode ser na lei orçamentária municipal, pode ser na lei orçamentária estadual ou na lei orçamentária da União. Então, um artigo enxertado na lei orçamentária que não viola a exclusividade. Por quê? Porque é uma exceção à exclusividade. Um artigo autorizando que o chefe do executivo, que o prefeito, que o governador, né, que o presidente, que eles, por decreto, possam sair abrindo adicionais suplementares, só que até um determinado limite. Bom, obviamente, gente, atenção quanto a isso, obviamente que esta regra ela foi pensada com um propósito. Qual o propósito aqui? Bom, o propósito é o seguinte: aberturas de adicionais suplementares são absolutamente comuns, né? Então, reforços de dotações orçamentárias são absolutamente corriqueiros. Então, prevê-se, né, um artigo na lei orçamentária, né, que contenha essa autorização aí dirigida ao chefe do executivo para que ele, né, de sorte, exatamente, é isso aí, para que ele de sorte, né, a que se evite maiores burocracias, abra por decreto mesmo adicionais suplementares. Então vamos lá, vamos imaginar a lei orçamentária, né, da União. Então nós temos aqui a lei orçamentária da União com esse dispositivo, né, nela enxertado. Isso. Temos um dispositivo enxertado na lei orçamentária da União. Olha, presidente, você,
até um determinado limite, você até um determinado limite pode sair abrindo mesmo diretamente por decreto adicionais de reforços, adicionais suplementares. Aí o que o presidente faz? Ele, por decreto, quando quiser reforçar uma dotação orçamentária, não vai precisar pedir autorização para o Poder Legislativo. Ele não vai precisar confeccionar o projeto de lei pedindo autorização para abrir o adicional suplementar. Aí, tão somente depois da autorização, né, dar-se-á a abertura. Nada disso, né? Ele já tem uma autorização plasmada na própria lei orçamentária, uma autorização, né, dirigida à abertura de adicionais de reforços. Então, o que o chefe do Executivo faz? Saca a mão do decreto, reforça uma dotação orçamentária que, porventura, esteja se revelando, né, insuficiente. Então, ele vai reforçar por decreto. Mas essa utilização é ilimitada? É absoluta? Obviamente que não, né? Nós temos um limite, tá? Nós temos um determinado limite. Então, o que acontece aqui com esse limite? O Poder Executivo ele pode sair abrindo por decreto mesmo, né, adicionais suplementares. Então, vamos imaginar que ele tenha exaurido o limite, né, abriu tantos adicionais de reforços que ele esgotou o limite, bateu lá no teto. E aí? E o próximo adicional a ser aberto? O que ele vai fazer? Ele pode, né, sacar mão do decreto para abrir o próximo, tendo exaurido o limite? Obviamente que não. Depois de exaurido o limite, o que o chefe do Executivo terá que fazer? Ele terá que confeccionar o projeto de lei, aí sim, se submeter àquele iter a que fiz alusão, né, minutos atrás. Então, ele vai confeccionar o projeto de lei, submeter o projeto de lei à análise do Poder Legislativo. O Poder Legislativo autoriza a abertura do adicional respectivo e o adicional, enfim, é aberto nos moldes tais da autorização do Poder Legislativo. Bom, entenderam isso? Agora vejam, quando o Poder Executivo, né, abre adicional suplementar por decreto, ele não está agindo aqui, atenção, à margem da legalidade. Essa não é uma exceção ao princípio da legalidade. Atenção, aqui o chefe do Executivo, no caso do nosso exemplo, o presidente da República, ele está agindo dentro da margem que lhe fora conferida pela lei. Tá certo? Então, o chefe do Executivo, ele age dentro daquela moldura legal, daquele limite legal. Compreenderam essa questão? Aqui não estamos diante de uma exceção à legalidade. Aqui não há exceção à legalidade, né, nos moldes tais como acontece com o adicional extraordinário, né, que o presidente, excepcionalmente, pode mexer na lei orçamentária antes de contar com a autorização do Poder Legislativo. Aqui não. Aqui, a própria lei orçamentária, o próprio Poder Legislativo falou o seguinte: ô presidente, você, olha, dentro dessa moldura, aqui, se você quiser reforçar dotações orçamentárias já existentes, né, se essas dotações ao longo do ano se revelarem insuficientes, você pode, dentro desse espaço daqui, sair suplementando dotações por intermédio de decreto, sem que precise se submeter àquele iter de confecção de projeto de lei. Então, essa, por certo, é uma norma pensada, né, para que se evite burocracia, porque esses reforços são absolutamente corriqueiros, são comuns, tá? Então, o presidente saca a mão do decreto e vai abrindo adicionais suplementares. Mas o que acontece? Quando ele exaure o limite, o legislativo pode não autorizar em algum dos três casos, pode, dos casos de aberturas de adicionais, com certeza que pode, né? O Poder Executivo ele pode confeccionar um projeto de lei, submetê-lo à análise do Poder Legislativo e o Poder Legislativo simplesmente pode não autorizar a abertura. Neste caso, né, a abertura não poderá se dar. Mas aqui estamos falando da exceção, né, da possibilidade de o chefe do Executivo sacar mão do decreto para abrir adicionais
suplementares. Neste caso, o Poder Legislativo ele já deu uma autorização lá na frente, quando aprovou a lei orçamentária, dizendo, olha, Executivo, dentro desse espaço, você se vira. Você pode sair reforçando, né, dotações orçamentárias diversas. Agora, o Executivo, você exauriu o limite. Depois de exaurido o limite, o próximo reforço de dotação orçamentária não poderá se dar por intermédio de decreto, né? Porque aí o chefe do Executivo estará agindo, né, fora dos limites permitidos pela lei orçamentária. Né? Foi exatamente isso, né, que a presidente Dilma fez, né, segundo, né, o Tribunal de Contas. Obviamente, não estou aqui falando de política, mas foi exatamente isso que a presidente Dilma fez. Ela sacou mão do decreto, né, para abrir adicionais, só que ultrapassou o limite. Então, o que aconteceu? Ela precisou reforçar mais dotações orçamentárias, não se fez de rogada. Lançou mão do decreto e continuou abrindo adicionais, 180 dias do quê? Abrindo adicionais suplementares, né? E não pode, porque quando você, né, abre adicional suplementar por decreto, depois de esgotado o limite, você age à margem da lei orçamentária. Então, já seria um decreto inconstitucional, né? Na minha opinião, um decreto autônomo, inconstitucional, que não pode ser, de maneira alguma, convalidado. Tá certo? E lembrando, gente, que esse limite, né, ao qual está adstrito o chefe do Executivo, quando dá abertura de adicionais suplementares por decreto, foi aprovado o quê, gente? Bom, esse limite ele é talhado à luz da meta de resultado primário, daquela meta que consta na LDO. Então, se a meta de resultado primário não está sendo cumprida, nós temos lá um limite exíguo, né? E isso não pode ser esgarçado. Então, não adianta, no final do exercício financeiro, né, procurar, né, alterar a meta, que, obviamente, essas aberturas que se deram para além dos limites não poderão ser convalidadas. Bom, JVZK, faça a pergunta inteira, porque eu estou raciocinando aqui, estou falando, aí vem, foi aprovado, Congresso, eu, mesmo contingenciando rubricas, em que hipóteses? Eu preciso de perguntas completas, né? Perguntas inteiras. Aí eu as respondo. Assim eu não consigo, né? Porque o que é colocado aí está sendo dito com relação a quê? Então espero que vocês me entendam, me perdoem. A menina falou que tinha sido aprovado pelo CNJ, aí ele perguntou se tinha sido aprovado mesmo. Mas aprovado o quê? Pelo CNJ. Alguém? O quê? O quê aprovado pelo CNJ? Vamos lá, Jota. Como é seu nome, o Jota? O que tem a ver a abertura de adicional suplementar com o CNJ, o Jonatas? Jonatas, não sei como se pronuncia. Ah, meu Deus, voltou, agora voltou. Tá? Não tem a ver. Então, o que aconteceu com a Dilma foi o seguinte. Não, tá tudo certo. Alguém falou alguma besteira? Depois eu bloqueio, na revisão eu bloqueio, gente. Eu tô realmente... Ah, não, das pedaladas não tem nada a ver com isso aqui. Pedalada a gente vai falar outro dia, tá? Porque o mote do pedido de impeachment, na verdade, os motes, né? Foram dois. Nós temos a questão... Imagina, aluna, imagina, você tá ajudando a gente aqui sempre, tá? E eu tava perguntando pro Jota, pro Jonatas, ou Jonatas, não sei como se pronuncia o nome dele. Mas vamos lá. E vocês não podem falar comigo, né? Então eu vou ficar sem saber. Beijo, beijo. Zélia, Gabriel, Cauane, beijos. Salve, salve. Bom, vamos lá. Então foram dois os motes, né, para o pedido de impeachment da Dilma. Um
né, a pedalada fiscal, ou as pedaladas fiscais. O outro, exatamente, né, é a abertura de adicionais suplementares por decreto, depois de exaurido o limite. Então, a meta de superávit primário é o que informa o limite. Essa meta está onde? Na LDO. Eu não falei na aula passada, na aula retrasada, que a LDO era uma lei de equilíbrio, né? Uma lei que materializava o equilíbrio orçamentário? Pois é. Então, a meta de resultado primário, ela está lá na LDO. Então, o limite, né, em relação ao qual o chefe do executivo pode sair abrindo por decreto adicional suplementar, esse limite é talhado. Show, show. Esse limite é talhado em função da meta. Então, quando a meta não está sendo cumprida, né, a presidente não mais pode sair abrindo por decreto, segundo pelo menos a lei, adicionais suplementares. Por quê? Porque nós não temos espaço para que isso se dê. Tá bom? Então, quando isso aconteceu, a presidente, pelo menos pelas conclusões do TCU, não sou eu que estou a falar, a presidente, ela agiu em desconformidade com a Constituição, né? Na verdade, é um decreto que vilipendiou a legalidade orçamentária, um decreto que vilipendiou o princípio da separação dos poderes, que está lá consubstanciado no artigo 2º da Constituição, porque não havia mais espaço para fazer isso. Lembrando que essa exceção concernente à exclusividade orçamentária é uma exceção, né, que só pode ser manejada na eventualidade de termos margem de manobra. Então, depois de exaurido o limite, o presidente da República, o governador, o prefeito, eles não mais podem sair abrindo por decreto adicionais, né, suplementares. Por quê? Porque exaure o limite. Então, quaisquer aberturas que se deem, né, para além do limite da lei orçamentária são aberturas inconstitucionais. O decreto é, no âmago, né, inconstitucional. Ô Gabriel, eu não acho certo, né, você escreveu certo aí, errado. Eu não acho certo que a presidente Dilma tenha feito uma série de coisas, eu não acho certo que o presidente Fernando Henrique tenha feito uma série de coisas, que o Lula também. Então, a gente está aqui para analisar essa temática sob o prisma técnico, né? Eu gostaria de poder me eximir de tecer comentários políticos, né? Eu estou analisando as conclusões do Tribunal de Contas da União, tá? Então, eu não quero ficar falando muito aqui de política, obviamente que eu tenho a minha opinião a respeito daquilo que aconteceu, mas eu vou me eximir, né, de comentar, porque esse é um tema, né, uma temática que suscita muitas paixões, assim como religião, né? Então, futebol, então não gostaria de me enveredar por essa área, né? Porque daqui a pouco as pessoas já me agridem, né? À toa, né? Os tarados de plantão já nos agridem à toa. Imagina se eu for começar a falar a respeito de política. Cada um tem, né, a sua respectiva opinião e eu me limito a ficar quieta. Eu estou aqui, né, para ensinar alguma coisa para vocês, só que afeta a minha matéria, à luz de uma técnica. E eu acho que é muito desagradável um professor ficar abraçando bandeiras políticas, feito um desvairado, louco, demente. Isso implica até um descrédito acadêmico. Então, não gostaria de ficar desacreditada, né, academicamente. Tá bom? Então, essa conclusão que eu expus aqui para vocês é a conclusão técnica do nosso órgão de contas, né, da nossa Corte de Contas. E só isso, né, quanto o acerto ou o erro no impeachment da presidente Dilma, né, que está se desenrolando, eu prefiro me guardar. É isso mesmo. Bom, gente, a aula hoje foi um pouquinho longa e eu não queria falar tanto tempo, eu estou muito cansada. Pois é. A aula foi longa, gente, mas foi muito atrapalhada, né? Hoje muita gente conseguiu atrapalhar
a aula. E, pois é, o meu sushi já tá desandando e eu vou levar um tapa daqui a pouco, porque eu preciso comer. Aqui em casa o pessoal tá... Pessoal, né? O pessoal tá me matando aqui só me olhando com um olhar bem feio já. Mas, os relógios. Daqui a pouco os reloginhos começam a subir aqui. Ai, Patrícia, seja bem-vinda. Tá, gente? Eu vou tentar não mais responder, né, a essas pessoas que padecem de uma determinada patologia, né? E... Obrigada, Diogo. Muito obrigada. Isso assim, acho que a vida fornece para eles o que tem que ser fornecido. Nada. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa foi uma temática muito interessante, a de hoje. Cai com muita frequência em concurso público. A gente tenta, né? Eu fico assim, boquiaberta, eu fico espantada. Mas, infelizmente, a gente tem que passar a ignorar isso. Não vou mais responder. Mas podem ter certeza que alguma providência eu vou tomar. Pois é, aluna, eu tenho que verificar isso aqui, né? Eu tenho que me ater a essa questão da aula do YouTube. Mas a gente pode combinar um outro dia para falar desse mesmo tema, que tal? Então, quem não entendeu, muito bem, Vanessa Siqueira, meu canal, tá, Jonatas? Então, quem não entendeu muito bem, a gente pode falar de novo, porque eu realmente me senti muito atrapalhada, eu fico pra morrer, sabe? Eu fico muito chateada quando isso acontece, porque eu sou ser humano e é muito chato, caramba, é muito chato, mas eu vou aprender a ignorar. Aqui em casa o pessoal fica muito chateado quando eu respondo essas coisas. Eu tenho que ficar mais quietinha com relação a isso, porque são pessoas que não valem a pena, né? São entidades, insetos, né? Que realmente não valem a pena. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham... Valem não. Com sotaque. Valem não. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a aula, espero que vocês tenham absorvido um conteúdo bacana hoje. Muitíssimo obrigada. Não pode colocar foto não, Jonatas, é quase que impossível. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Amanhã eu volto, eu vou tentar voltar amanhã no finalzinho da tarde. Espero que vocês tenham aprendido muito, né, anotado. E para aqueles que não entenderam, por favor... revejam a aula. Gostei muito de ter estado aqui com vocês hoje, apesar do meu extremo cansaço, né? Eu tô muito cansada. Isso, não abandono não. Ah, mentira! Eles aparecem na aula ou só são alunos virtuais? Devem ser alunos virtuais, né? Ah, vídeo, legal. Depois me dá o nome deles aí que eu vou mandar beijo. Depois a turma também. Periscope acaba sendo mais barato mesmo. Beijão, beijão respeitoso. Respeitoso sempre bem-vindo aqui, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada. É uma excelente noite para vocês, tá bom? Beijo no coração de vocês todos. Pro pessoal que tá sempre aqui comigo, aquele pessoal fiel. Obrigada. Fiquei com inveja daquele seu, do Peramanca lá. Ai, meu Deus do céu. Fiquei com muita inveja daquilo. Até botei uma cara com um coraçãozinho. Ele vinha muito, muito bom. Eu tô caçando aqui o âmbar. É um vinho branco muito bom, gente. Que vocês têm que tomar. Só tem no sul. É uma maravilha isso aí. Mas é isso, gente. Valeu pelo apoio de vocês. E eu tô indo. Eu preciso comer, tá? Um grande beijo. E até amanhã, tá? Vou tentar aparecer aqui amanhã pra vocês. Não tô conseguindo baixar. Ah, depois me passa, com certeza. Mas procura lá o âmbar, tem um site. Eu esqueci o nome do site. Depois eu passo aqui pra vocês, tá? Beijo, 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 gente. Boa noite.